Castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, eu quero falar de um assunto sobre o caminhar nosso com Deus. E é um assunto bastante importante na nossa vida, porque nós precisamos aprender a caminhar com Deus, de ouvir a voz de Deus, de tratar da nossa vida em relação a Deus e como Deus pode mover o nosso coração, mover a nossa própria vida. Eu confesso que nos anos 80 e dos anos 90, eu participei de muitos congressos da Vinde, e um desses, era eu, os meninos pequenos, nós saímos de Recife, vinha para São Paulo, são os 4, e nós passávamos ali uma semana naquele congresso, e eu ouvi muitas mensagens pregadas pelo pastor Caio Fábio. E aí nós fomos muito edificados. E essa mensagem que nós vamos falar hoje, ela é tratada em algum dos assuntos desses congressos do pastor, que trouxe para nós muito alívio, muita esperança, muita modificação. E nós gostaríamos também de tratar desse assunto, desse caminhar com Deus. O Caio Fábio escreveu um livro, que o caminhar com Deus, o maior projeto de vida que nós podemos ter é a vida que caminha com Deus. Tem um livrinho dele que escreveu sobre isso. E o texto que eu escolhi é o que está em Isaías, no capítulo 28. E nós vamos ler o versículo 20 somente, tirar desse contexto aqui, desse povo, de Israel, de quando eles se afastam de Deus, o que pode acontecer em nossa vida quando nos afastamos de Deus, quando Deus não está em primeiro lugar na nossa própria vida. Isaías, capítulo 28, o verso de número 20. Aí, vamos ver se todos encontram. Ainda falta o Paulo ali para encontrar. Mas quem não encontrou, todos já encontraram, né? A Madalena está ainda achando. Já achou, Madalena? Mas quem que não achou? Todos já acharam, né? Então, ouça aí. O que diz aqui o verso 20 de Isaías 28. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Esse é o texto, que nós queremos falar aqui nessa noite. Nosso Deus, nós agradecemos pela leitura da sua palavra, desse texto que está em um contexto no qual Deus chama a atenção do povo que se afasta dele e que não busca como deveria buscar. Nós pedimos também, ó Deus, que tu fale o nosso povo hoje, aqui, na nossa própria vida. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se alguém de vocês já dormiu numa cama curta, ou já teve o cobertor estreito. Especialmente as pessoas bem altas, como o Everton aqui, bem alto. Eu tenho um filho também assim, que as pernas ficam compridas e as canelas batem assim no parapeito da cama, na parte de trás, e machuca. Ou seja, a cama ela é pequena. O padrão da nossa cama, aqui no nosso país, ela é pequena. E com esse padrão, aqueles que são altos têm dificuldades. Eu me lembro que quando fui hospedar o presbítero Disseu, da Junta de Missões, e você sabe, peço uma cama maior que possa ter no hotel, porque eu tenho mais de 2 metros e é ruim ficar com os pés de fora da cama. E foi difícil achar um hotel que tinha uma cama grande, pensando em Nordeste, onde todo mundo é baixo, e de conseguir aquela questão. Mas, quem sabe, alguém que herda uma cama herdada do irmão mais novo, e aí você tem que dormir nessa cama, e todas as vezes que você estica a perna sai da cama. A canela bate ali no parapeito da cama e você se sente desconfortável. O pior ainda é quando, além da cama curta,
o cobertor é estreito. Não dá para cobrir. Você puxa o cobertor para o pescoço e as pernas ficam de fora. O cobertor é curto e é estreito, ele não te cobre. Você vira de um lado e o outro lado ele está descoberto. Você estica o corpo cansado, e as pernas não só saem da cama, mas você tenta rolar de um lado, tenta rolar de outro lado, e o cobertor é estreitinho, e o seu corpo sempre fica do lado de fora. A gente não consegue cobrir todo o corpo. O que isso quer dizer? A palavra de Deus ela nos dá conta de que muitas vezes esta é a situação que a gente experimenta na nossa vida. Frequentemente nós experimentamos um terrível desconforto na nossa vida, de ter uma cama curta, e pequena, e um cobertor estreito. A sensação que a gente tem é que nada é suficiente para nos conter, para nos amparar, para nos trazer o bem-estar. Sempre tem alguma coisa faltando na nossa vida. E nós nos acomodamos de um lado, e nós nos acomodamos do outro, e nós pensamos em descansar, nós pensamos em relaxar, mas aí a gente descobre que foi atingido por um outro desconforto, por uma outra situação que se instalou na nossa vida. E talvez nem tanto muito com alguns de vocês, irmãos, mas tenho certeza que há muita gente que experimenta na sua vida uma situação como essa. Experimenta na própria carne, experimenta no próprio lar alguma situação como essa. Gente, ou pessoas que pensam que na vida vai respirar, pensa que na vida ele vai ter sossego a partir de agora, que vai encontrar paz, que vai encontrar repouso para o coração. Pessoas que estão agora dizendo, agora é minha vez, a bênção chegou a minha bênção, agora é minha hora, agora parece que tudo está bom. Agora é a chance que eu vou ter de respirar, de descansar. Chegou a minha oportunidade de ser feliz, de ter paz, de encontrar alento na minha alma. Agora eu vou conseguir. E enfim, agora é a minha vez de me esticar na cama. Mas quando ele vai fazer isso, descobre que os recursos são menores, que a capacidade é menor, e descobre que a cama é curta demais, e descobre que o cobertor ele é estreito demais. Descobre que ainda que está necessitando de alguma coisa, que está necessitando de alguma situação. Então isso quer dizer que há um desconforto na nossa vida. E esse desconforto é o que Deus está dizendo aqui nesse texto, que esse desconforto enorme é o desconforto de viver longe de Deus. É o desconforto de estar apartado de Deus, de estar nem aí com Deus, de não estar se importando com Deus, com as coisas de Deus. É o que vai trazer esse tremendo desconforto na nossa vida. E o profeta Isaías, ele está falando exatamente de uma situação como essa. Ele está dizendo assim para o povo de Israel: vocês estão longe de Deus. Eu sei que vocês têm religião, que vocês têm política, que vocês têm um governo, que vocês têm um país, têm uma cidade, têm um sentimento de cidadania, têm trabalho, têm emprego, que vocês têm família, mas ainda assim Deus diz: por que vocês estão longe de mim? E é por isso que a cama é curta e ninguém pode se esticar nessa cama, e o cobertor ele vai sendo tão estreito que ninguém consegue cobrir com ele. Em outras palavras, o que o profeta Isaías está dizendo assim, é que você está aqui, você que ouve a palavra de Deus,
jamais vai encontrar conforto na vida longe de Deus. Não há como encontrar conforto na vida longe de Deus. E nós podemos ter todos os amparos possíveis. Nós podemos ter um amparo, por exemplo, da religião. A religião é boa por si só. Você seguir uma religião por si só, ela traz qualidades de moralidade, por exemplo, na sua vida. E quase todas as religiões têm esses aspectos. Você pode dizer que tem o amparo da família, que a sua família, ela concorda com os seus atos, com os seus projetos, com as suas ações, ela está firmada contigo, ela está junto de ti. Você pode ter tudo aquilo que você conseguiu criar, que você conseguiu barganhar, que você conseguiu engendrar, que você conseguiu construir, possuir, estruturar em volta de si, para trazer paz, para trazer conforto em sua vida, mas longe de Deus não tem como trazer paz e conforto, porque a cama, ela sempre vai ser mais curta, e o cobertor sempre vai ser mais estreito na vida. E é isso que está dizendo a palavra de Deus, e ela nos diz que todas as soluções humanas, elas não são suficientes para trazer o conforto da vida de que cada um de nós queremos, ou ansiamos, ou desejamos. Isso acontece naquelas ocasiões quando a gente se sente que cobre um santo e descobre o outro. Você ganha dinheiro, mas de repente você descobre que no processo de ganhar dinheiro, no processo de ser bem-sucedido, você está perdendo, por exemplo, a família. Você conseguiu um bom emprego, você comprou um carro, você está progredindo, você está sendo admirado, você está sendo percebido, você está abrindo o seu caminho, você está trabalhando ardentemente e intensamente, você ganha um senso de realização pessoal, mas de repente, lá na frente, você descobre que no seu afã de progredir, no seu afã de ter o sucesso, no seu afã de conquistar as coisas, de ganhar dinheiro, você deixou, por exemplo, a sua mulher arrebentada, amargurada, ferida, estilhaçada, dolorida, porque há muito tempo que você não beija na boca da sua mulher com a paixão e o amor que você deveria fazer. Há muito tempo. Muitos nem abraçam mais. Há muito tempo que você não olha nos olhos da sua esposa com o carinho que você deveria olhar. Há muito tempo que você não trata como pessoa e você descobre subitamente que deu a sua vida para o trabalho, enquanto deixou para trás esposa, quando deixou para trás filhos machucados, filhos quebrados, filhos magoados, garoto que se envolve em drogas e você não ficou sabendo, a sua filha que fez um aborto e você nem ficou sabendo, e ela está indo para a cama com um namorado porque ela se sente falta do peito do pai, aonde ela possa repousar a cabeça, porque nunca ele está em casa. A cama então se torna estreita. A sua casa está sendo destroçada, esfrangalhada, pulverizada, enquanto você ganha uma coisa, você então perde outra coisa. É isso que Deus está dizendo aqui nesse texto, porque a cama, ela é curta demais, e o cobertor não é suficiente para você se cobrir com ele. Alguns estão ganhando dinheiro e perdendo a simplicidade da própria vida, a capacidade de ir, de vir, de viver uma vida digna. E eu conheço muitas pessoas assim, nesse país, pessoas de negócios que vão se tornando poderosos, eles falam, e as coisas acontecem, mas neste processo eles acabam perdendo a si mesmo. Não são mais gente, nem os pais conseguem sentir mais intimidade com eles, porque eles se tornaram absolutamente cercados, protegidos, distantes e infelizes.
Ou seja, como diz o Senhor Jesus, ganharam o mundo inteiro, mas perderam a sua alma, perderam a sua família, perderam tudo que podia ter na vida. Pode ganhar prazer, pode ganhar, quem sabe o jovem, uma namorada bonita, corpo bem torneado, inicia um círculo vicioso de relações sexuais e sente um máximo, mas dentro dela a pessoa começa aquela coisa latejando e a sua consciência acusando porque sabe que fez mal a alguém, que aquilo que é errado, aquilo que traz prazer, mas perde a paz, perde a tranquilidade, ganha prazer e enfia-se na culpa da qual não consegue se livrar mais. E alguns estão lutando para encontrar saúde física, para encontrar saúde emocional, e aí vão à sessão espiritualista, ou então consultam um Deus ídolo, consulta uma entidade, um espírito, ou estão fazendo um pacto, um convênio com uma força espiritual, perdem a tranquilidade, perdem a consciência e tornam-se escravos daquela situação, daquela entidade, pelo resto da vida. Tem gente, irmãos, que quer gastar o dinheiro com despacho, tem que gastar dinheiro com trabalho, tem que gastar dinheiro com a mãe de santo, tem que gastar dinheiro com o babaralixá, e tem que gastar dinheiro com guia, tem que gastar dinheiro com espírito, tem que gastar dinheiro com entidade. Sabe por quê? Porque longe de Deus é sempre assim. Longe de Deus sempre será assim. A cama, ela é curta demais para você conseguir esticar nela, para você se conseguir estender nela, e o cobertor, ele é estreito demais para você conseguir cobrir com ele e sentir no coração uma satisfação profunda que modifica a vida e que possa dar realmente o prazer. O que o profeta Isaías está dizendo aqui, nas palavras do Senhor de Deus, que isso acontece também porque a vida sem Deus, por mais sucedida que ela seja, ainda sempre é menor do que a demanda que a existência faz ao nosso redor. Ela nunca consegue alcançar a sua plenitude. Eu conheço pessoas que falam assim: Reverendo Simon, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas no meu coração há um vazio enorme, há uma infelicidade de que eu tentei de todas as formas comprar, mas eu não consigo ter satisfação. E quando você percebe a vida da pessoa, você vê que ele caminha longe de Deus, ele se acha autossuficiente para todas as coisas e esquece de Deus. Sempre vai ser assim, irmãos. Sempre será assim. Esse desconforto é sempre assim. Isso porque uma vida sem Deus, por mais bem-sucedida que ela fora, por mais forte que você seja, por mais realizador que você seja, por mais empreendedor que você seja, por mais corajoso, você vai descobrir e vai constatar que a existência em volta de nós demanda de nós muito mais do que a gente tem para dar, do que a gente tem para oferecer. E aí fica com essa sensação, porque na família, quantos de nós estão tentando construir uma família sem Deus? Os seus filhos estão crescendo como cachorro, como gatos, eles acordam de manhã como gatos, como cachorro da esquina, não aprenderam a orar, não sabem orar, jamais ouvem a palavra de Deus e sendo essa palavra impregnada na mente deles. Ou seja, muitos lares já perdeu a prática de fazer a sua devoção diária com a família. Cresce num lar sem Deus, ainda que os pais se dizem que creem em Deus. Nunca vão chegar à noite e repousar sua mão sobre a cabeça deles e fazer uma oração a quem entrega a vida de seu filho de todo o coração a Deus, para que Deus os abençoe. Existe apenas, quem sabe, no lar a gritaria,
existe apenas a murmuração, existe apenas reclamações, existe apenas você querendo levar no peito, levar na raça ou no grito, na cara, a felicidade de sua família, sem conseguir jamais. Por causa desse desconforto que está lá na nossa vida. É por isso que quando nós oramos, e muitas pessoas nos procuram para a oração, sempre eles falam desse desconforto. E a gente percebe que muito desse desconforto é porque nós não estamos seguindo a Deus como deveria seguir. Não estamos buscando a Deus como deveria seguir. Porque você dá o melhor de si. Você se empenha ao máximo, se esforça ao máximo. E depois descobre que a cama é curta, que o cobertor é estreito demais, e que o seu filho está perdido, que sua mulher ela está infeliz, de que seu marido ele está triste, de que sua casa ela está arrebentada, porque ninguém tem força ou tem a capacidade de poder suprir as demandas da própria casa. E aí a cama é curta, o travesseiro estreito. Ou quem sabe na vida moral, às vezes você pensa em enfrentar isso tudo na força da conduta, da sua moralidade, e você diz mesmo, eu vou ser gente boa, eu não vou mentir, eu não vou adulterar, eu não vou prostituir, eu não vou enganar, eu vou viver por mim mesmo, pois tenho bons princípios. Eu sou da classe A, eu sou da classe B, eu sou um evangélico, eu sou um católico, ou tenho condutas morais. Aí você tenta viver por si mesmo com esses princípios, e o que acontece? Se arrebenta. Porque os princípios de moralidade não são suficientes para você esticar sua perna, e nem para você cobrir. Não adianta esse esforço. Quem sabe é o radicalismo, o seu moralismo, o seu idealismo, o seu legalismo, o seu tradicionalismo, ele é estreito demais. Porque na hora que nós vamos ver para cobrir a sua vida, na hora que vem a tentação, na hora da sensualidade, na hora da mulher do próximo, na hora do marido da vizinha, na hora da apropriação indebitamente de uma coisa que não lhe pertence, na hora de fazer um negócio ilícito, não lhe dará muito dinheiro, que lhe dará muito dinheiro, aí você não tem força suficiente para dizer não. Por quê? A cama é curta, o cobertor é estreito demais, e as demandas da vida são maiores do que a minha capacidade de enfrentá-las. Ou pense na tentativa de construir uma vida espiritual para você mesmo, de construir a sua cama de paz, o seu repouso de tranquilidade sem Deus. Você pode fazer yoga, você pode fazer meditação transcendental, você pode fazer exercício de respiração, você pode procurar equilíbrio interior, pode colocar cristais em todos os cantos da casa, pode jogar os búzios, consultar os astros, fazer o tarô, o que você quiser, a fim de que tudo vai descobrir que uma gripe ela é mais poderosa do que sua fase interior. Vai descobrir que quando seu filho morrer, as cartas não foram suficientemente expostas para lhe dar paz no seu coração. Vai descobrir que na hora em que o seu emprego se for, não vai ter força suficiente para dizer, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto no fruto, e ainda que a oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, todavia eu tenho uma alegria maior com quem me alegrar. Ontem nós estávamos fazendo o culto doméstico, e a Lê leu um texto, e falou, lê Abacuque 3:17, que é esse texto aqui, ele nem sabia que estava aqui, né? Lê Abacuque 3, ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto, ou seja, que tudo se perdeu, ainda que não haja leite, ou seja, o gado não tem carne, não tem nada, ou seja, falta tudo. Diz aqui o profeta que mesmo assim,
eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Não vai ter ninguém, irmão, que construa uma vida de paz, uma noite tranquila, quieta, um espírito sossegado, uma alma apaziguada, uma mente equilibrada, emoções controladas, sem Deus. Não há. Irmãos, eu quero que você entenda que nós não temos como caminhar sem Deus. E que você percebe que muito, até dos nossos infortúnios, ou da nossa fortuna, né, elas são pela falta de nós não colocarmos Deus em todas as coisas que nós estamos fazendo, de nós tentar caminhar sem Deus, nós achar que nós podemos fazer. Eu posso fazer alguma coisa sem Deus. E é isso que está dizendo aqui o profeta, irmãos. Ele está dizendo que não há como nós fazermos qualquer coisa sem Deus. E você já viu que quando Deus coloca assim um desconforto na nossa vida, a primeira coisa que nós fazemos é relembrar dele e voltar para ele? Né? Quando o seu casamento está indo pelo ralo abaixo, o que você faz? Você vai buscar Deus. Quando você perde o emprego, né, Deus, eu estava conversando com o irmão hoje de manhã aqui, ele orou muito tempo, nós estávamos falando sobre oração, e disse: pastor, estou feliz porque Deus me deu emprego. Mas quanto tempo ele ficou e por que ele ficou sem emprego? Enquanto a Bíblia fala que aos seus Deus dá enquanto dormem as coisas. Deus fala aqui no Salmo que é inútil eu levantar bem cedinho, dormir muito tarde, né, trabalhar 2, 3, 4 empregos, né, me cansar. Porque aqueles que buscam o Senhor, aquele que tem o Senhor como Deus da sua vida, aquele que está em constante oração e leitura da Bíblia, que está sempre com Deus no seu coração, na sua vida, Deus fala aqui que Ele os dá enquanto dorme. Ou seja, o que ele está falando, o salmista, é que eu não preciso de muito emprego, basta ter um só. E que Deus vai fazer com que Ele seja capaz de me dar momentos em que eu possa passar com a minha família, que eu possa estar em comunhão com Deus e possa estar buscando a Deus. O que o Senhor está falando aqui, olha, não adianta, Israel. Vocês, por causa do abandono de vocês, de Deus, de mim, então vocês estão aqui vivendo, vocês vão ser escravos, vocês estão longe. Então há um mal diante de vocês, porque não há como vocês acham, que vocês pensam que pode andar sem mim, que pode caminhar sem Deus. Então nós precisamos de Deus, e Deus está dizendo isso. Porque a cama que oferece a nós, seja a cama da religião, seja a cama do controle mental, a cama da neurologística, a cama de qualquer coisa que está sendo ofertada, irmãos, ela é mais curta. E o cobertor é mais estreito do que as tempestades da vida. Do que os ventos poderosos das noites de insônia, do que o peso de um luto, do que a agonia da perda de um amigo, do que aquelas infelicidades, aquelas angústias, aquelas tristezas que chegam sem pedir licença, e quando elas chegam, elas nos esmagam e tornam pequenos, a menos que nós deitamos na cama de Deus. Diz o Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, diz o verso 1. Ou seja, o que está dizendo que a palavra de Deus nos diz que a nossa suficiência, ela vem de Deus. Só tem cama comprida e cobertor largo quem repousa sobre a sombra do Deus Altíssimo, do Onipotente. Quem não repousa nessa sombra, repousa em uma cama curta e tem um cobertor estreito. O apóstolo Paulo, ele fala isso lá em 2 Coríntios, que a nossa suficiência, ela se chama Jesus Cristo. Nós não temos como ser suficiente. E o Senhor disse assim, Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Nada.
Sem mim, de Jesus, não podeis fazer uma família. Sem mim, não podeis construir um casamento. Sem mim, não podeis ter paz no mundo dos negócios. De Jesus, que sem mim jamais podereis de maneira alguma serem vitoriosos sobre o pecado, sobre as tentações, sobre as seduções que estão aí. Diz o Senhor Jesus Cristo que sem mim não tem poder para enfrentar os espíritos malignos, que sem mim não haverá paz nas suas noites, sem mim não haverá sossego nas tribulações, nas angústias, sem mim não podeis fazer nada, diz o Senhor Jesus Cristo. Nós dependemos do Senhor. Quem tem Jesus tem graça suficiente para ter os seus pecados perdoados. A cama da culpa, ela é coberta da graça de Deus na nossa vida. E essa é talvez alguma das situações que nós temos visto. E talvez você tenha vindo aqui com o coração cheio de culpa. E você está aí todo dia dizendo para si mesmo: a culpa não foi minha, a culpa não foi minha. Só há uma cama para dar paz a cada um de nós. Só um cobertor para cobrir a nossa culpa, é o cobertor do sangue de Jesus Cristo, que nos livra e nos liberta e nos purifica de todo e qualquer pecado. E é por isso que quem tem Jesus tem consolação para a sua dor, para a sua angústia. A cama que o Senhor Jesus oferece, ela é maior do que a nossa dor, é maior do que qualquer tristeza, do que qualquer angústia, de que qualquer sofrimento, de qualquer perda, de qualquer luto, qualquer fracasso, qualquer falência, de qualquer coisa. Quem tem Jesus tem poder suficiente para enfrentar a sua própria fraqueza, porque o Espírito Santo vem sobre você e ele te fortalece para ser maior que as demandas, maior do que as tentações que nos rodeiam e que está à volta de cada um de nós. Quem tem Jesus, irmãos, tem suficiente esperança neste mundo tenebroso, desse mundo de desespero. E eu quero concluir essa palavra desse texto dizendo que o que você precisa fazer para ganhar essa cama onde você pode esticar o seu corpo e repousar a sua alma, e o que é preciso fazer para ganhar esse cobertor pelo qual você possa cobrir a sua culpa, cobrir os seus medos, cobrir os seus desesperos e encontrar agasalho para a sua vida. Eu não vou te dar uma regrinha aqui, mas há algumas coisas que nós precisamos tomar alguma decisão. A primeira é que nós temos que reconhecer hoje aqui, e reconhecer diante de Deus, que a nossa cama é curta e que o nosso cobertor é estreito. Nós precisamos de reconhecer isso. E nós precisamos de reconhecer e confessar a Deus isso. Falar: Senhor, a minha cama é curta porque eu tenho confiado em mim, que eu tenho capacidade de fazer as coisas. Eu tenho que bater no peito e dizer: Deus, eu sou religioso, eu sou casado, eu sou filho, eu estudo, seja o que você for, sou até evangélico, mas até aqui a minha cama tem sido curta. E o meu cobertor tem sido estreito. Porque eu estou relacionando com a sociedade, com a família, com a religiosidade, mas ainda eu não te conheço. De fato, esse descanso e essa salvação que vem de Jesus, eu ainda não sinto no meu coração, na minha própria vida. Eu tenho andado longe e tenho tomado as decisões longe de Deus e não tenho colocado Deus nas minhas coisas. Então, essa é a primeira coisa. Eu preciso de reconhecer o meu pecado, em outras palavras. Eu preciso reconhecer do que esse todo esforço que eu tenho feito, ele não tem servido de nada, ele não vale de nada se não for por meio de Jesus Cristo. A segunda coisa que eu preciso, eu preciso dizer a Deus: Deus, eu sou um Simonton, e minha cama é curta e meu cobertor é estreito.
eu careço de descanso, eu careço de paz, eu careço da tua companhia. A segunda coisa que nós precisamos fazer é crer que em Jesus tudo que nós precisamos, Ele será satisfeito. Quem tem Jesus, ele não precisa mais de mais nada. Quem tem Jesus, ele não precisa aí de uma Nossa Senhora Aparecida, não precisa mais de um médium, não precisa mais de um guru. Quem tem Jesus não precisa de mais nada. Quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem Jesus, ele não tem nada. Quem tem poder para cobrir a minha alma e me dar descanso é Jesus. E ele fala lá em Mateus 11, finalzinho, né, que devemos deixar sobre ele o nosso fardo. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus está dizendo, e eu vos aliviarei. Só quem pode nos aliviar é o Senhor Jesus. E eu preciso de buscar o Senhor Jesus nesse sentido, que Ele possa mudar, não somente aliviar, mas tirar esse fardo pesado que eu carrego. E a terceira é que nós temos que tomar uma decisão de andar com Deus. E essa decisão, ela está dizendo que nós precisamos de hoje de resolvermos a buscar mais a Deus em oração. Nosso Pai, de orar mais pelos nossos filhos, de cuidar mais dos nossos filhos, de cuidar mais como esposa da nossa esposa, a esposa de cuidar mais do esposo, de nós nos importarmos mais com as coisas de Deus. Irmão, quem veio hoje aqui na escola dominical, viu que maravilha foi a escola dominical. Tinha um tanto desse aqui, desse lado. E era para terminarmos 15 para as 11, nós terminamos 11h10. Porque ninguém queria ir embora, queria fazer pergunta, queria fazer. Eu tive que terminar a escola. Visitante, vários visitantes, que na verdade estão vindo mais tempo. Alguns vêm à noite. Coisa assim, maravilhosa. Às vezes quem vem aqui na quarta-feira, vem estar eu e a irmã ali, estava só nós dois orando, ela fez umas perguntas sobre Isaías 53, estava respondendo, aí chegou o tarô, que nós ficamos conversando e orando, e ela falou uma vez algo para mim, quando eu achei que deveria acabar de vir na quarta-feira, cansada, ela disse, pastor, vamos lá, hoje é eu o Senhor, amanhã é eu o Senhor mais uma, depois é eu o Senhor mais outra, um dia será eu, o Senhor e mais um monte de gente. E eu continuei, isso marcou meu coração, porque às vezes nós queremos pessoas, muitas, e ela está sempre aqui, nós oramos, e sempre orar pela família. Nós precisamos fazer esse compromisso com Deus, de buscar mais a Deus, de estar mais perto de Deus, de mais compromissado com o Senhor. Hoje é o dia, e essa é a hora em que eu estou aqui, no nome de Jesus Cristo, para oferecer essa cama comprida, esse cobertor largo, coberto, generoso, que Jesus oferece a todos nós. Uma cama comprida e um cobertor